Ninguém, absolutamente ninguém, tá se importando com o que você tá falando. E é esse pensamento que vai te levar ao sucesso. Eu sou Júlia Saraiva ou Júlia Vieira, da maneira que você preferir. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, família. E hoje eu vou te dar todas as técnicas e ferramentas que você precisa, todas as estratégias para ter uma comunicação. Prenda as pessoas, influencie as pessoas e façam que elas sejam convencidas pelo que você tá falando. Sabe aquela pessoa que tá numa roda de conversa e ela abre a boca e todo mundo se cala para escutar o que ela tá falando? Esse vai ser você, depois que você sair desse vídeo. Bora lá. Talvez você esteja pensando, ok, eu não palestro, eu não falo, eu não prego, eu não sou youtuber, eu não posto nada, eu odeio me comunicar, eu odeio falar em público, então eu não preciso desse vídeo. Isso é uma grande mentira. Porque se você um dia já pediu pão numa padaria, você já comunicou e você comunica. Se você já pediu desconto em uma loja, isso é comunicação, isso precisa de muita estratégia de comunicação. Se você quer conquistar uma garota, se você quer conquistar um garoto, você precisa de comunicação e muita comunicação para ser bom nisso. Tudo na sua vida, todos os resultados que você obtém, passa pela comunicação. E talvez você não tenha obtido resultados, talvez você não tenha se conectado com pessoas certas, talvez você não tenha avançado tanto, não tenha ganhado tantas coisas, nem conseguido vender a si mesmo da maneira que você deveria. Tudo por conta da sua comunicação. E nesse vídeo já vou adiantando que as duas maiores chaves e as duas maiores técnicas que eu vou dar estão no fim do vídeo. Então assiste até o fim. Porque se você não assistir até o fim, tudo que você vai assistir de agora em diante não vai fazer sentido. Passo por passo. Primeira coisa que eu queria falar é que a responsabilidade de impactar as pessoas com a mensagem que você tá falando é 100% sua. Se você tá falando algo e as pessoas se perdem na medida que você tá falando, se você não consegue prender a atenção das pessoas, por mais que o que você está falando seja importante, você é o errado da história e é você que tem que mudar. Porque a responsabilidade de impactar e transformar quem tá escutando não é a pessoa que tá recebendo a mensagem, mas é a pessoa que tá falando a mensagem. O que você fala é infinitamente menos importante do que o como você fala. Você pode estar falando baboseira. Se a maneira que você fala é uma maneira certa, você vai conseguir impactar as pessoas, ou pelo menos prender as pessoas e convencer elas do que você tá falando é verdade. Por mais que não seja só pela maneira que você fala, só pela entonação, só pelo olhar fixo, só pelos gestos que você faz, só pela velocidade, pelo tom que você atribui a cada uma das palavras que você escolhe de maneira estratégica. E é isso que eu vou falar nesse vídeo. Por mais que você carregue o ouro, se o ouro não estiver embalado numa embalagem bonita, as pessoas não vão pegar esse ouro. Porque elas só descobrem que tem o ouro depois delas abrirem a embalagem. E se o ouro vier embalado num saco de lixo, elas vão achar que tem o que dentro? Lixo. Talvez você esteja carregando uma mensagem que seja valiosa demais. Mas se a sua comunicação, que é a embalagem da sua mensagem, for de lixo, ninguém vai receber ela. Antes mesmo deles escutarem o que você está falando, o que você passa, a sua comunicação não verbal principalmente, ela fala antes de você. Então vamos lá, diretamente já para as nossas técnicas e estratégias. Primeira técnica, você precisa ter confiança em si. Nenhuma comunicação vai ser assertiva se você não é seguro de quem você é. Isso é muito louco porque tudo gira em torno de identidade. Existe um negócio chamado neurônio espelho. E o neurônio espelho, ele fala que ele é o responsável por gerar empatia da pessoa que comunica para a pessoa que assiste. Você já viu aquela pessoa que tá bocejando e quando você menos espera, só por você olhar para ela ou estar perto dela, você também tá bocejando, sem nem perceber? Isso é a culpa do neurônio espelho. Ele faz com que a pessoa, só de ver você, só de assistir você, só de escutar você, na verdade, só de ver a sua comunicação, principalmente não verbal, ela produza outros sentimentos, outras emoções e outros hormônios sejam liberados dentro dela. Se você sorrir e a pessoa vê você sorrindo, serotonina é produzido dentro do cérebro da pessoa que está te vendo, só por ela ver você sorrindo. Serotonina é o hormônio da felicidade, que é produzido quando nós sorrimos. Então só de a pessoa ver você sorrindo, ela já fica mais feliz e ela talvez nem sabe por que ela gosta de estar perto de você. Quando a resposta é porque quando você sorri, ela se fica feliz só de ver você sorrindo. O nome disso, a culpa disso é por conta do neurônio espelho. E a mesma coisa funciona quando você tá dando uma apresentação, quando você tá comunicando. Se você comunica de uma maneira tímida, coçando o braço, olhando pros outros cantos, olhando pro chão, olhando fixo pra um ponto e não tendo contato visual, sem ter confiança em quem você é, o que acontece é que as pessoas, o neurônio espelho das pessoas entendem. Esse cara não está seguro do que ele tá falando. Esse cara não tá me passando confiança. Consequentemente, eu não preciso dar atenção pro que ele tá falando. E eles fazem isso sem nem pensar racionalmente. É tudo subconsciente, porque é o neurônio espelho que faz isso. Então ela nem consegue prestar atenção em você. Quando ela menos espera, ela já tá mexendo no celular, olhando pro passarinho, deu vontade no banheiro, ela já vai se levantar e vai no banheiro, porque você não comunicou da maneira certa. Segundo ponto, e um ponto que eu amo, que é a gesticulação. Mas antes, eu queria falar sobre esse negócio de confiança.
Tudo gira em torno de identidade. Lembra que eu falei sobre isso? E vou explicar o porquê. Porque se você não é confiante em quem você é, na sua identidade, você não consegue transparecer isso, porque a verdade ela sempre prevalece, então não adianta você fingir que você acredita em quem você é, se você de fato não entende a sua real identidade. Se você não entende a sua real identidade, você não entende o seu propósito, você não entende o seu propósito, você nunca vai conseguir fazer na Terra aquilo que você foi chamado pra fazer. E é por isso que eu criei uma mentoria exatamente sobre identidade, sobre propósito e sobre futuro. Porque quando você entende a sua identidade, é inevitável, é impossível que você não cumpra o seu propósito na Terra. Porque você entende quem você nasceu para ser. Consequentemente, é impossível que você não faça aquilo que você foi chamado para fazer. E as inscrições estão abertas, elas vão já fechar. Vou deixar o link aqui embaixo, mas vamos focar. Segundo ponto, gestos. Eu não sei se você percebeu, mas se você voltar o vídeo, você vai ver que eu passei o vídeo inteiro gesticulando. Eu uso as minhas mãos, eu uso o meu corpo, eu vou pra trás, eu vou pra frente. Eu falo, eu aponto. Por quê? Porque a gesticulação que dá vida à sua comunicação. Olha a diferença, eu vou falar no mesmo tom, eu só vou parar de gesticular. É a sua gesticulação que dá vida pra sua comunicação. Agora é eu gesticulando. É a sua gesticulação que dá vida pra sua comunicação. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu só gesticulei as minhas palavras com as minhas mãos, com o meu corpo, com a minha expressão corporal. O seu corpo chega antes das suas palavras chegarem. A sua comunicação não verbal chega antes da sua verbal. Então, muito mais importante do que você falar algo legal é a maneira que você fala algo legal com o seu corpo. Júlia, eu não consigo gesticular. Vai pra frente do espelho, pega uma frase, pega um parágrafo, fica lendo ele. E fica lendo ele usando as suas mãos. Fica repetindo essa frase usando as suas mãos até que isso se torne um hábito. E você não consiga, tá vendo? Percebam gesticulando? Eu vou falar, mais do que falar, eu vou atuar durante o vídeo inteiro, na prática, com as técnicas que eu vou citando pra vocês. Então, vão pegando as técnicas antes mesmo de eu falar, só pela maneira que eu falo. Não adianta você achar que você vai sair desse vídeo já sabendo gesticular. Não, é um treino. Gesticular, assim como qualquer outra coisa na sua vida, precisa ser um hábito quando você comunica. Algo que você faz que pode estar atrapalhando a sua gesticulação. Tiques pra esconder a sua ansiedade. Mulheres, ficar mexendo no cabelo, ficar passando a mão na roupa, tá? Mão no bolso, pegar uma caneta e ficar o tempo inteiro, sem nem perceber. Você tá fazendo o quê? Tentando esconder a sua ansiedade? E por mais que as pessoas não percebam racionalmente que você tá tentando esconder e que você está ansioso, o neurônio espelho das pessoas vão perceber. E automaticamente já vai passar uma imagem de sem credibilidade pro que você tá falando. Então, cuidado com esses tiques de passar a mão no cabelo, de botar a mão no bolso, enfim. E também algo muito importante é, não fique fazendo isso. Eu vou ficar em pé pra demonstrar. Muitas pessoas, quando elas comunicam, elas ficam assim, fazendo esse movimento pendular o tempo inteiro, ou ficando indo pra frente e pra trás, fazendo esses movimentos repetitivos durante muitas vezes. Isso também esconde a ansiedade, por mais que nós não percebamos, talvez a maioria das pessoas não percebam, racionalmente, o subconsciente delas está percebendo por conta dos neurônios espelhos. Terceiro, e eu amo esse ponto, expressões faciais. Se eu falar usando a gesticulação, mudando o tom, mas se o meu rosto estiver falando algo, minhas microexpressões estiver falando algo diferente do que as minhas palavras estão falando, isso vai gerar um conflito na mente de quem está escutando. E elas vão ignorar, literalmente, anular, porque as minhas palavras, elas anulam as minhas expressões faciais. Como assim? Eu tô muito feliz hoje. Hoje foi um dia muito importante pra mim e eu gostei muito de estar aqui. Eu achei que hoje vai mudar minha vida. Eu estou sorridente por dentro e transbordando de felicidade. Você tá falando sobre o estar feliz, comunicando como se estivesse triste? Ou talvez você faça isso. Júlia, você tá feliz? E eu vou falar que eu tô feliz assim. Sim, eu tô feliz demais. Meu Deus, como eu tô feliz nesse lugar. Eu estou fazendo não com a cabeça, mas minhas bocas estão falando sim. Na cabeça da pessoa, o que eu falo é anulado pelas minhas expressões. Então as suas expressões, elas precisam ser treinadas para estarem condizentes com a sua fala. Quarto, esse ponto é muito difícil, porque ele é muito difícil de você perceber que você está fazendo. Comunicação agressiva ou comunicação arrogante. É o maior responsável pelas pessoas ignorarem o que você fala. Eu já errei muito nisso e eu preciso me policiar todos os dias para não errar. Comunicação agressiva é aquela comunicação que você está ou gritando ou falando como se estivesse dando uma lição de moral nas pessoas. Ou você está falando de maneiras agressivas e gritando com a cara de raiva. Essas comunicações, elas geram o que eu chamo de OPA, orgulho, prepotência e arrogância. O orgulho, a prepotência e a arrogância é como se fosse um escudo que as pessoas elas ativam de maneira inconsciente para se protegerem de qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de falha, qualquer tipo de exortação, qualquer tipo de lição de moral. Ninguém quer ser criticado. As pessoas, eu adoro feedback.
Escuta o feedback e vai no quarto chorar, ou fica triste o resto do dia, ou vai dormir pensando nisso. É difícil escutar crítica e tá tudo bem. Mas as pessoas, nossa intuição, nosso instinto é ativar o orgulho, a prepotência e a arrogância pra fingir de que eu não preciso escutar o que ela tá falando. O que ela tá falando não se aplica pra mim, eu já sei sobre isso. Ela é nova demais, ele é velho demais, ele é antiquado demais, o que ela tá falando é errado, eu não preciso disso, eu já sou bom o suficiente. Todas essas historinhas são contadas de maneira inconsciente no nosso cérebro, pra nos proteger de receber críticas e exortações. Então, enquanto você, que é o responsável por transformar a vida de quem tá te escutando, comunica de maneira agressiva, apontando o dedo, dando lição de moral, com um tom de voz bravo, você tá fazendo com que o público que te assiste, te escuta, eles sem nem perceberem, coloquem um escudo, que façam que as palavras que você tá falando, a mensagem que você tá falando, por mais que seja boa, bata no escudo e volte. Que eles querem se proteger de serem criticados. Então eles vão ativar o orgulho, a prepotência e a arrogância. Então, mude essas palavras arrogantes, mude esse jeito grosseiro de ser, mas não seja intencional, mas é só uma forma de você comunicar como se estivesse brigando e dando lição de moral, pra uma voz mais tênue, pra uma postura que ainda tem entonação, ainda tem autoridade, mas não perca o sorriso no rosto. Óbvio que quando necessário, às vezes é necessário fechar a cara, mas a maioria das vezes, principalmente quando você está comunicando para muitas pessoas, é preciso ter uma abordagem mais tênue, mais mansa, que você consiga abraçar todo mundo e depois que eles já estão abraçados, aí você pode encher eles de porrada na mensagem. Mas a comunicação, ela precisa ser uma comunicação que as pessoas do marketing chamam de topo de funil. Todo mundo entre. E depois que eles já estão dentro do funil, aí você pode começar a bater neles. Mas você primeiro precisa conquistá-los. Entendido? Para isso, para conquistá-los, não pode ser gerado nem orgulho, nem prepotência, nem arrogância. Quinto ponto, que você precisa fazer contato visual. O que isso quer dizer? Que quando você olha nos olhos das pessoas, as pessoas elas começam a se sentir importantes pra você. Pera, antes de eu continuar falando, se esse vídeo já te ajudou até aqui, lembrando que a melhor parte ainda nem chegou, deixa um like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, que lá eu falei sobre isso, foi lá que vocês me pediram pra gravar, então eu tô sempre atendendo, conversando, me conhecendo vocês, me comunicando com vocês por lá, todas as chaves e o ouro que eu posto, tá tudo lá nos meus stories principalmente, então corre lá no meu Instagram. Mas enfim, quando você faz um contato visual, é como se você estivesse prendendo as pessoas numa algema sem que elas nem percebam. Você hipnotiza as pessoas, por quê? Porque quando você olha nos olhos dela, fixamente nos olhos delas, elas se sentem conectadas e importantes pra você. E elas se sentem até constrangidas de parar de prestar atenção em você, de parar de dar atenção em você. Diferente de uma pessoa que fica olhando pro teto, pro chão, pra você, e ela não consegue parar o olhar em você enquanto ela tá falando contigo. A mesma coisa serve pra uma palestra, a mesma coisa serve pra redes sociais. Sempre olhar pra câmera e não ficar olhando pros lados, pros outros, porque as pessoas elas precisam se conectar. E se você dispersa o olhar, elas já se perdem. Elas já pegam o celular, elas já pensam em outras coisas. Elas já querem se levantar e ir no banheiro. Quando elas estão com os olhos fixos em você e você tá com os olhos fixos nelas, você tá falando de maneira inconsciente de que elas são importantes, de que o que você tá falando é diretamente pra ela e que ela não pode se levantar. É até questão de falta de educação se ela se levantar enquanto você tá falando, olhando nos olhos dela. Quinto ponto. É até uma hipocrisia eu falar sobre isso, mas a velocidade de fala importa. Eu tenho um pensamento muito acelerado, então eu tô falando aqui, mas meu pensamento já está 2 frases depois. Então é muito fácil pra mim falar rápido demais, atropelar palavras, atropelar frases. Tenho alunos que falam que me assistem na velocidade 0.75 na mentoria, porque é tanto conteúdo que se eles assistissem na velocidade 1, eles não conseguem anotar tudo, e porque eu falo muito rápido. Mas a velocidade que você fala, as pausas que você dá, isso eu vou falar no final do vídeo, sobre a entonação. Fica até o fim, confia em mim. Essas pausas que você dá, elas são o que mais importam para as pessoas consigam entender e absorver o que você tá falando. Porque se você jogar uma cachoeira de conteúdo de maneira rápida demais, elas vão acabar perdendo 90% e apenas retendo 10% do que você falou. Diferente se você falar pausadamente, na velocidade certa. As pessoas vão começar a absorver, tá? Com todas as pílulas que você tá falando. E elas acabam absorvendo pílulas que você nem disse. No cérebro delas, o que elas entendem, que por elas te escutarem, elas começam a aprender mais, você faz elas pensarem. Por quê? Porque você fala de maneira que elas consigam absorver todo o conteúdo. E você não joga de goela abaixo o conteúdo na garganta delas. Você permite que elas alimentem, comam, façam a digestão delas e absorvam o que está sendo entregue. Entendido? Ai meu Deus, esse é péssimo. Sexto, e o mais comum de todos, filler sounds. O que são filler sounds? Quando você tá terminando uma linha de raciocínio e você vai começar outra, tem um tempo de vácuo. E esse tempo de vácuo que era pra você passar em silêncio, olhando no olho da sua audiência, do seu público, do seu amigo, você passa falando, então, comunicar olhando nos olhos é muito importante. E o próximo ponto é, todos esses
são chamados de filler sounds, sons que preenchem o vácuo entre as duas linhas de raciocínio, entre as duas frases. E o que é que acontece? Quando você fala esse são esses 2 segundos o suficiente pra pessoa que tava prestando atenção em você pegar o celular dela, sentir vontade de ir no banheiro, se levantar, ir embora, se dispersar. Por quê? Porque você falou, demonstrou pela sua comunicação que você não está seguro do conteúdo e que você não tem tudo guardado na sua mente. Então, não falem então, nunca, absolutamente nunca. 7º, esse eu amo! E penúltimo, tá? Esse é muito bom, mas o último é melhor ainda. Eu vou te contar uma história. Um dia eu tava andando na rua e eu cruzei com uma senhora. Essa senhora tava com um vestido florido e ela estava atravessando uma faixa de pedestre juntas. E eu olhei para aquele sorriso da senhora e eu senti um amor invadiu dentro de mim. Uma paz me invadiu. Eu via ternura nela. Os seus sorrisos já eram mais antigos, as suas rugas, a sua pele branca e seus olhos azuis, o seu cabelo castanho, me fez sentir uma ternura e uma paz que há muito tempo eu não sentia, só por eu cruzar e trocar olhares com essa senhora. Essa senhora com seu vestido, ela me fez entender que pessoas conseguem mudar o dia e a vida de outras pessoas por pequenos gestos e pela comunicação. Um sorriso muda tudo, um olhar de paz muda tudo, um gesto de bondade muda tudo. O que é que eu fiz? Eu te contei, eu te dei uma lição contando uma história antes. Isso se chama storytelling, contar histórias. Isso não serve apenas pra isso serve pra tudo. Ao invés de você vender um olhinho de cabelo chegando, tipo assim, supondo que esse seja o olhinho de cabelo. Esse olhinho de cabelo é muito bom, ajudou muito meu cabelo, vai, compre. Olha como é diferente você fazer isso do que você fazer. Gente, semana passada eu acordei. Eu tava na praia, meu cabelo ficou tão desgastado, tão seco, mas tão seco, que eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Não sabia. E aí eu passei na farmácia e eu tava sem dinheiro, zerada, sabe? Quando o bolso não tem um tostão. Eu só tinha dinheiro pra comprar um olhinho. E é esse olhinho. E eu não esperava nada dele. Mas eu apliquei 2 pumps na minha mão. E quando eu apliquei no meu cabelo, bastou 1 semana usando esse olhinho, que foi bem barato, pra meu cabelo se transformar totalmente. De verdade. Se vocês quiserem comprar esse olhinho que transformou meu cabelo em 1 semana, só clicar nesse link. O que é que eu fiz? Eu convenci você de comprar algo por meio de uma história. Histórias são as melhores coisas que você pode contar para prender a atenção da pessoa, para gerar empatia na sua vida, para gerar empatia do telespectador para você, da audiência para você. E mais importante que isso, as histórias são a mais importante para você persuadir quem tá te escutando. Quer você convencer as pessoas? Conte histórias da maneira certa. E o mais louco é que isso é provado neurocientificamente, porque aquilo que você fala, porque o cérebro ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginado. Então quando você conta uma história, uma boa história é contada de uma maneira que a pessoa que escuta, ela consegue ver, sentir e ouvir o que você viveu. 3 coisas: ver, ouvir e sentir. Quando você conta uma história que envolve a pessoa ver, a pessoa sentir o amor, a pessoa ouvir as palavras que a pessoa te disse, ou ouvir o som do trânsito, isso gera dentro da pessoa que está te escutando uma memória. Porque o cérebro ele não distingue aquilo que você está imaginando para aquilo que você está vivendo. Então, você quer aprender e fazer com que a pessoa passe 1 semana pensando naquilo que você disse? Conte uma história da maneira certa, que gere uma experiência para a pessoa que está te escutando. Storytelling é o segredo. E por último, o nosso 9º ponto, e sem dúvidas o mais importante: entonação é tudo. Eu acho que esse é meu maior aliado e eu falo e uso entonação o tempo inteiro. Tenho amigos na faculdade que falam que eles querem comprar de mim. Eu termino as apresentações de faculdade e eles falam: Júlia, eu tava esperando você vender alguma coisa pra mim, porque a maneira que você fala convence tanto, vende tanto, tem tanta entonação, que eu tô sempre achando que você vai me vender algo. Sempre achando que você vai me vender algo. E meu maior aliado na minha comunicação, na minha oratória, é sem dúvidas a entonação. A entonação, nunca vi ninguém falando sobre isso, mas a entonação ela tem 3 princípios. Você escolher as palavras específicas e estratégicas, o tom estratégico e pausas estratégicas. Como assim? Eu acabei de usar o que eu falei. Pausas estratégicas. Como assim? E eu pausei, voltei. Por quê? Primeiro, pausas estratégicas. Você precisa primeiro absorver o conteúdo. Então eu preciso fazer pausas entre o que eu vou falar, entre uma linha de raciocínio e outra. Lembra da velocidade de fala? Isso também entra aqui. Só que aqui não é a velocidade que você fala, mas a pausa que você dá entre as informações e entre as frases que você está dizendo. Pausei de novo. Se a primeira coisa é essa, dê pausas dentro da sua frase. Não fala tudo embolando e a pessoa vai ter que se virar para conseguir consumir o seu conteúdo. Ela precisa de pausas para absorver o que foi dito.
Essa é a primeira coisa. A segunda coisa são palavras estratégicas. Por exemplo, eu vou falar uma frase aqui. A entonação é a chave para a sua comunicação. Eu vou usar essa frase, certo? E eu vou falar ela primeiro com entonação, depois sem entonação alguma. A entonação é a chave para a sua comunicação, ok? Eu falei essa frase. Agora eu vou falar de novo. A entonação é a chave para a sua comunicação. O que é que eu fiz? Eu escolhi duas palavras, a entonação e chave. E eu dei uma ênfase e um tom maior, um tom estratégico, nessas duas palavras estratégicas que eu escolhi. Eu poderia ter escolhido também a entonação e comunicação. Eu vou mudar agora. A sua entonação é a chave para a sua comunicação. Quer fazer uma comunicação certa? Aprenda como usar a sua entonação. O que é que eu usei? Eu escolhi as palavras estratégicas, usei tons estratégicos e uma comunicação com pausas estratégicas para que você consiga absorver o conteúdo que eu estou te entregando. E o tom estratégico vai além da entonação que você dá. O tom estratégico é sobre o público que você está se conectando. Se você está comunicando com jovens e você precisa passar uma imagem mais descolada, você precisa mudar o seu tom. Você precisa fazer um tom mais descolado, um tom mais leve, um tom mais brincalhão, mas ao mesmo tempo passando seriedade de informação. Se você está tentando exortar e brigar com alguém, você precisa ter um tom firme, que vejam a minha expressão. A minha comunicação corporal vai acompanhar a minha entonação e o tom que eu estou dando. Se você quer exortar alguém, você precisa dar um tom mais sério, um tom mais alto, um tom que prenda as pessoas e faça elas entenderem que você não está brincando. Agora, se você quer fazer com que as pessoas sintam a emoção e você está contando uma história, você precisa fazer que as pessoas elas vivam junto com você. Você precisa gerar empatia. Você precisa gerar a sensação de que as pessoas estão vivendo junto contigo, que elas estão sentindo a emoção que você viveu. O seu tom também muda aí. E agora, se você quer fazer as pessoas se sentirem felizes, trazer uma mensagem de alívio, você precisa estar sempre sorrindo. Uma comunicação leve, branda, mansa. O seu tom muda tudo. E, só pra terminar, a parte mais importante agora. Existe um gráfico de como você tem que comunicar. Porque aqui a gente faz o trabalho completo. E esse é o gráfico. Existem pessoas que a entonação delas, elas até mudam a entonação, mas elas mudam de uma maneira exagerada, elas acabam gritando demais. Por exemplo, oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui hoje pra falar algo absurdo. Repito, absurdo. E vocês precisam entender o que eu tô falando. O gráfico dessa entonação é o verde. A pessoa sobe e desce muito rápido, sobe picos muito altos e desce muito bruscamente. Não existe uma linha contínua. Eles não são contínuos. Eles não escolhem estrategicamente as palavras. Então isso acaba sobrecarregando e estressando a mente de quem tá escutando o que você tá falando. Ok? Não façam isso nunca. Vejo muitas pessoas fazendo isso. É horrível. Segundo, pessoas que são monotons. E eu vou ser o monotone. Esse é o gráfico rosinha do monotone. O gráfico monotone são aquelas pessoas que elas estão sempre no mesmo tom e você acha que ela tá sempre falando da mesma coisa. Ela pode passar por 1000 assuntos, mas o tom não muda. E então o que é que você entende? Que ela tá sempre falando do mesmo assunto. Ela pode até gesticular, ela pode até mudar a expressão facial, mas a entonação não muda. Ela é monotona, gera tédio, desinteresse, sono e a vontade de sair correndo da pessoa que tá te escutando. E aqui, a comunicação certa. A comunicação certa, ela sempre cresce de maneira contínua, atinge um pico. E ela desce ou de maneira contínua, ou de maneira mais brusca, ou ela simplesmente para, bruscamente. Eu vou explicar como. Primeira maneira, subindo e descendo de maneira contínua. Como assim? Gente, hoje eu fui na faculdade e o que eu vivi lá mudou a minha vida. Eu tive uma aula que mudou a maneira que eu pensava. Uma aula sobre comunicação estratégica. E eu tenho certeza que a partir de hoje a minha vida não será o mesmo. Porque eu entendi, eu vivi, eu ouvi e eu senti. Se você vê, eu fui subindo, até falar o ápice, e depois eu desci, trazendo a reflexão e pausei. Essa é a primeira maneira de você ter comunicação, uma entonação certa. A segunda maneira é você subir e descer não bruscamente, mas você descer. Você vai entender. Hoje eu fui na faculdade e eu tive uma aula sobre comunicação estratégica. Essa aula mudou a minha vida pra sempre. E é impressionante porque o conteúdo que eles entregaram lá mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver e a minha maneira de sentir. Mudou. Vocês viram? Que eu fui subir, mudou tudo. E eu desci. E agora, esse aqui, o último, é quando você faz alguma frase bem impactante que geralmente as pessoas vão parar pra aplaudir o que você tá falando. Por exemplo, enquanto a zona de conforto controlar a sua vida, você sempre vai ser escravo das suas emoções, dos seus sentimentos, das circunstâncias que você tá inserido. Parei bruscamente. Nem precisei subir muito. Eu parei bruscamente.
porque foi uma frase de impacto. Isso também dá certo. Agora eu vou fazer esse exemplo, agora só subindo um pouco mais a minha entonação e meu tom. Enquanto a zona de conforto estiverem no controle da sua vida, o que vai controlar as suas decisões e os seus resultados vão ser os seus sentimentos, suas emoções e os seus comportamentos, e não as suas convicções. E eu paro bem aí, lá em cima. E as pessoas geralmente vão aplaudir e vão ficar impactadas, porque o que eu falei precisa ser digerido. O que eu falei é sinal de que foi importante, e eles precisam escutar isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e que você possa agora se conectar com as pessoas certas da maneira certa. Eu estou junto, não esquece de dar o like, de se inscrever, de me seguir no Instagram. E se esse vídeo te ajudou, não permita que isso pare em você. Eu tô sempre repostando as pessoas que postam os vídeos nos stories. Estamos juntos. Um beijo e até a próxima segunda-feira, às 19 horas.